A caneta resolveu cair logo agora. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. A cabeça do irmão Valdomiro não está tão esquecida, não. Só esqueceu do pedido da irmã Dilza. Quase 9,5, deu para tirar 9,5. A gente lembra no final, né? E mesmo assim, vamos levar para casa os pedidos de cada um, né? Irmãos, quero convidá-los ao Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: E, quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Irmãos, para este texto, nós demos o título A Necessidade da Fé. Ou seja, nós estamos falando que precisa ter fé. Olha, hoje nós tivemos um dia repleto de pedidos de oração. E mais uma vez eu lhes digo, precisa ter fé. Para tudo que nós estamos necessitando, nós precisamos de fé. Este é o título da nossa mensagem e é isso que nós vamos discorrer aqui neste tempo que nós vamos ficar aqui. Quanto ao nosso texto que nós lemos, nós vamos lembrar que no versículo 2 diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Ou seja, dentro deste texto, o Senhor Jesus não estava presente. É isso que eu quero dizer para você. O Senhor Jesus não estava presente aqui, ele sobe com os discípulos, alguns deles, para transfigurar-se diante deles. Vocês conhecem a história? E quando o Senhor Jesus chega aqui, ele depara com esta situação. Você percebeu o versículo 14? E quando se aproximou dos discípulos, ele viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. O fato é que esta multidão está... O que é que vai acontecer agora?
E parece que os escribas é como se estivesse escarnecendo deles. Não sei se você percebeu toda a história. Parece que os escribas estão dizendo: e aí, e agora? A pergunta do Senhor Jesus é: por que motivo eles estão discutindo? Por que é que estão conversando? E antes que alguém pudesse dizer: ó Senhor, é por conta disto, um homem sai do meio da multidão. É o pai do menino, é o pai do rapaz, que sai para contar ao Senhor Jesus o que é que está acontecendo. Percebeu aqui, irmãos? Senhor Jesus, o que está acontecendo, gente? Vocês parecem que estão fechando os meus discípulos, os que ficaram, os que restaram. E o pai de família sai, o pai deste menino sai do meio da multidão e explica para ele, na sua necessidade, irmãos, deste homem, ele vai em busca de Cristo, para que Cristo pudesse ser um auxílio para ele, para que pudesse olhar pela sua causa. É assim que nós estamos vendo. E na ausência de Cristo, porque Cristo não estava presente, então parece que os discípulos: não, deixa com nós. Percebeu que é isso que está acontecendo aqui? Mas a Bíblia diz que não puderam fazer o que tinha necessidade de fazer. Versículo 16 e 17. Não puderam fazer, versículo 18. E não puderam, finalzinho do versículo 18. Não puderam fazer nada. O que nós estamos vendo, irmãos, é que aqueles que sobraram dos discípulos, talvez os outros 3 que foram com Jesus, também não pudessem fazer. Eles estão passando vergonha diante do mundo, e parece que os escribas estão: e aí, e vocês não dão conta? Não sei, parece que é isso que está acontecendo aqui. Eles estão envergonhados, é por conta da falta de fé deles. Por isso que nós demos o título: A Necessidade da Fé. A questão aqui é porque faltou fé para eles, para resolver a questão que tem em mãos. Verso 19: e ele, Jesus, respondendo, lhes disse: ó geração incrédula, até quanto estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Irmãos, estas perguntas do Senhor Jesus Cristo, eu penso que revelam a tristeza da parte dele por ver os seus discípulos passando por aquilo. Quando ele diz geração incrédula, ele não está falando para o mundo, porque o mundo é incrédulo. O mundo não crê, mas os seus filhos creem. Então, quando ele diz: ó geração incrédula, até quando eu vou estar convosco? Ele está dizendo: olha, daqui a pouco eu vou ter que passar pela cruz, daqui a pouco eu vou estar à direita do trono de Deus, e vocês não, e daí então, como que vai ser? Geração incrédula é geração que não tem fé, irmãos. Mais uma vez, nós lançamos os nossos pedidos diante do Senhor, e Ele sabe da nossa necessidade. Foi a oração do irmão. Ele sabe o que deve acontecer, mas nós precisamos ter fé para que Ele pudesse agir. É isso que nós vamos ver aqui. Então, o Senhor Jesus também está envergonhado com a situação que está ocorrendo. Os escribas, como que se dissesse, escarnecendo dos seus discípulos. Vocês não puderam fazer, vocês estão querendo fazer, e o espírito imundo continua aí. E aí o Senhor Jesus chega e diz: mas meu povo, vocês, até quando que eu vou precisar estar com vocês?
ele também está envergonhado. Se nós lermos o versículo 28, está dizendo assim, e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que o não podemos nós expulsar aquele demônio, Senhor? Por que é que nós chegamos naquele ponto e não conseguimos realizar aquilo que o Pai esperava, Senhor? Amados, a falta de fé é um problema para os crentes. Porque todas as vezes que a gente falta fé, a gente vai querer fazer com a nossa força. Todas as vezes que a gente para de esperar no Senhor, então nós ultrapassamos a linha que nos é permitido. E nós vamos querer resolver as questões. A falta de fé é um problema para os crentes. Nós somos como os discípulos aqui. Falta fé para a gente. Neste mundo que a gente está vivendo, difícil, labutas. Hoje nós vimos tantos pedidos, tantas carências, mas e a fé para esperar? E a fé para continuar orando? Porque não sei se acontece isso com vocês. A gente tem um propósito de oração e amanhã esqueceu. Parece que Deus não atende, nós esquecemos. Vamos partir para o plano B, né? Falta fé. O problema dos discípulos também é o problema da igreja. Vamos pensar assim, irmãos. Se uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover um monte, que tamanho que a nossa fé é? A dos discípulos já eram pequena, mas imagina a nossa fé. Que tamanho que deve ser a nossa fé? A pergunta que eu gostaria de fazer para a gente é: até quanto nós podemos suportar uma prova que pode vir sobre nossas vidas? Até quanto? Até que tempo? Até onde pode ser acochado que eu suporto? Mediante a fé que eu tenho, mediante a fé que você tem. Esta é uma pergunta necessária que a gente faça. Verso 29 ainda do texto, diz assim: e disse-lhes Jesus, esta casta, ou esse problema, esse imundo que nós estamos falando, não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. O jejum a gente não usa, né? Talvez alguns arrisquem fazer. Esses dias nós recebemos, uma mensagem sobre como fazer jejum, porque alguns começam a falar, vou fazer jejum, mas ele está interessado na barriga, ele fala, minha barriga está grande, hein? Por isso eu vou fazer um jejum. Além de eu atender meu problema da barriga, eu ainda estou agradando a Deus. Então precisa saber fazer, tem que ter um propósito exclusivo. Aquela mensagem que nós recebemos do pastor Valdir é muito boa. Não sei se você teve acesso, nós mandamos no grupo faz muito tempo. Mas o jejum não, irmãos. Não vamos falar do jejum, talvez você esteja fazendo, ótimo. Mas a oração. É importante que a gente pense. O Senhor Jesus disse, olha, não tem como vencer esta casta, a não ser com oração e jejum. Mas a oração, esse momento que nós tivemos aqui, com 2 pedidos de oração, com 2 orações, mas isso deve ser prático em nossas vidas, isso precisa continuar. A irmã Sandra vai colocar no grupo, e nós precisamos ir em cima dele. Mas eu não tenho nenhum pedido, quem tem que ore. Não, a igreja deve orar. A questão aqui, não sei se você viu, são os discípulos, são os homens que o Senhor tinha escolhido, que agora estão passando vergonha. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Não é muito isso. Quando a gente soma isso, não é muito. Nós podemos acordar e fazer a nossa oração juntos. Talvez uma refeição, mas eu almoço fora. Não, mas depois volta para casa na hora da janta, ore. Na hora de dormir, 3 vezes por dia atendemos a necessidade, irmãos.
Mas nós precisamos perguntar: quantas vezes eu tenho orado, quantas vezes eu tenho suplicado a Deus? Nós não fazemos jejum, mas nós podemos de joelhos. Não sei como que você pode fazer. Entra no seu quarto, conforme o Senhor Jesus, mas precisa orar. Esta é uma arma que nós temos. É com esta arma que nós adquirimos fé, aprendemos a confiar em Deus. É o nosso diálogo com Deus e nós aprendemos a confiar nele. Isso se chama fé. Pelo menos a oração. É importante a gente olhar que o Senhor dá fé para a gente crer nele, né, irmãos? É o Senhor quem toca no nosso coração para dar a fé para a gente entregar a nossa vida a Ele. A Bíblia diz que o Senhor aumenta a nossa fé. Mas aos crentes precisam crer. É interessante a gente ver essa história, que o Senhor vai agir naquilo que os seus discípulos falharam, e Ele agiu. É muito interessante a gente saber disso, que o Senhor está pronto para agir. Mas se você olhar o versículo 23, Ele vai agir de acordo com a fé. Olha só. E Jesus disse-lhe ao pai do menino: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ele vai agir, ele está pronto para agir naquilo que os seus discípulos não conseguiram. Mas ele vai agir se o pai tiver fé. Olha só estas palavras, irmãos. O Senhor Jesus está dizendo assim: eu posso fazer, se você crer. Quantas vezes o Senhor tem falado isso para a gente, irmãos? Olha, os jovens que ainda não encontraram com Cristo. Quantas vezes você foi convidado para encontrar-se com Cristo? Para crer em Cristo? E Ele está fazendo esta pergunta: se tu podes crer, eu posso te salvar. Por exemplo, como é maravilhosa esta palavra, irmãos. Que conforto há naqueles que creem em Cristo, porque Ele diz assim, olha, versículo 23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Que conforto que nós encontramos aqui. Que conforto para esse homem, por exemplo, que tem um problema claro na sua vida, na sua casa, na sua família. Você pode crer, se você crer, é possível isto, eu posso fazer. Só que tem um custo, que é a fé. A necessidade da fé. Se nós olharmos o versículo 21, o Senhor Jesus, e perguntou Jesus ao pai do menino, do homem, quanto tempo há que lhe sucede isto? Lembram da mensagem do irmão Arino no sábado? Lembram da mensagem do irmão Arino no sábado? Que ele usou o Salmo 51 do rei Davi? O rei Davi disse no Salmo 51, verso 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, eu estou dependendo desde o meu nascimento. É a resposta do pai, irmãos, vocês viram aqui? E versículo 21, e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse, desde a infância. O homem precisa de Deus desde o seu nascimento. Isso aqui é só um símbolo para a gente perceber isto. Vai de encontro com as palavras do rei Davi: eu fui formado em iniquidade, eu nasci de um ventre pecador, da minha mãe pecadora. Irmãos,
nós estamos falando de uma pessoa aprisionada desde a sua meninice, desde a sua infância, desde o seu nascimento, aprisionado, sem perspectiva. Sem perspectiva. Quem é que vai fazer isso? Os servos de Cristo já não puderam fazer. E vou te contar uma coisa para você que está me ouvindo. O diabo não solta, viu? Não fique pensando não, eu estou indo pelo mundo, mas o dia que eu quiser, o diabo não solta. Aqueles que estão debaixo das mãos do maligno, ele não solta. Ele está agarrado. O homem está preso. A Bíblia diz que o homem está destituído da glória de Deus por conta disto. Olha que situação tenebrosa. Olha que situação tenebrosa. Mas no verso 22, este homem continua, e muitas vezes esse mal o tem lançado no fogo e na água para o destruir. É isso que Satanás quer fazer com a gente. Mas o Satanás não está me perseguindo. Tá sim. Enquanto você não quer encontrar com Cristo, é assim que ele está. Não, deixa ele. Sabe quando você dá linha para o peixe? O peixe, escapei. E dá a linha, deixa. Quem é pescador aí sabe o que eu estou falando. Só que é a hora que o pescador fala, agora chega, e dá o golpe, o peixe e volta para trás. É assim que Satanás faz. A nossa vida parece que é boa. Os jovens por aí, parece que a vida, os nossos filhos que estão aqui, parece que é boa, mas Satanás está dando corda. A hora que ele quiser puxar, ele puxa, e você não tem para onde correr. O pai de família está dizendo isso, verso 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir, porque ele veio somente para fazer isso. Matar, roubar e destruir, é o que a palavra de Deus diz. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Irmãos, como é bonito isso daqui. Nós estamos vendo um homem com o coração quebrantado, chegando diante de Deus, por seu filho. Que interessante. A irmã Dilza pediu pelos seus netos, pelos seus filhos. O irmão Valdomiro pediu pelo seu filho. A irmã Isabel pediu pela sua filha. A irmã Roseli pediu pelo seu filho. E todos os demais vão pedir pelos seus filhos e pedem pelos seus filhos. Olha como é interessante, irmãos. Mas tem que ter fé. Tem que ter fé. É assim que nós estamos vendo. Esse homem chega com um coração quebrantado. Olha o versículo 24. E logo o pai do menino clamando com lágrimas. Você está entendendo? É mais do que pedir. É mais do que pedir. É se ajoelhar diante de Deus e clamar: meu filho está perdido. Olha aqui o versículo 17, nós já lemos, irmão. E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te. Quer dizer, ele levou para Cristo, só que Cristo não estava e os discípulos pegaram para resolver a questão. Mas ele está dizendo: trouxe-te o meu filho, eu levei para o Senhor, mas o Senhor não estava. E os seus discípulos tentaram fazer alguma coisa, mas não podem, porque quem pode é Cristo. Consegue ver isto aqui? Se os homens soubessem que somente em Cristo há salvação. Se os nossos filhos soubessem que somente em Cristo há salvação. Eles corriam para Cristo, mas eles não sabem, eles acham que são livres, que estão muito bem, como dizem, um ditado antigo, muito bem na fita.
hoje deve ter mudado, né? Porque tudo muda. Está bem na fita. Se eles soubessem que só em Cristo há salvação. Se soubessem que estão presos nas garras de Satanás. Só em Cristo há refrigério para as nossas almas. Tem pessoas que vivem com suas almas presas e sofrendo, mas em Cristo há refrigério. Em Cristo há libertação dos nossos pecados. E esse homem saiu para encontrar com aquele que pode resolver a situação. Ele diz no verso 22, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E mais uma vez o Senhor Jesus, então no versículo 23 diz, se tu pode crer, tudo é possível. Irmãos, a fé faz toda a diferença. A fé faz toda a diferença. Mas você percebeu que aqui tem uma decisão? Percebeu que tem uma decisão? A grande maioria gosta de esporte, né? Mesmo, até minha esposa, que não gostava, agora quando eu vou assistir um jogo, ela fica do meu lado. Passando raiva, mas fica. Mas a tal de decisão dos pênaltis, já viram falar disso? Vai para os pênaltis. A mão esfria, né? Quem gosta de futebol, né? E por acaso torce por algum. A mão esfria, o pé esfria. Eu às vezes até cubro o pé. Tá calor que tá suando e cubro o pé. É uma besteira. Mas tem uma decisão para esse homem. Senhor, se o Senhor, é isso que ele fala, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se você crê, pode ser. Tudo é possível que crê. Olha, a decisão é do homem, irmãos. Não é de Cristo, não. É do homem. Por isso a necessidade da fé que nós estamos falando. Tem necessidade de ter fé, senão não funciona. Eu vou dizer uma coisa para você, é nesta hora que muitos correm para trás. É nesta hora que as pessoas voltam para trás. É oferecido uma salvação em Cristo e as pessoas vêm até e voltam para trás. É aqui que muitos voltam para trás. Vocês lembram da parábola do semeador? A boa semente cai no caminho. E antes de nascer, vem as aves do céu, que é Satanás, e tira. A semente boa cai entre os pedregais, quer nascer, não tem raiz, também não funciona. Uma outra parte da semente boa cai entre os espinhos, cresce e vai saindo junto, mas os espinhos sufocam. Isso é os prazeres desse mundo, que a Bíblia, o Senhor Jesus diz. Os prazeres do mundo sufocam e não tem força. Então é aqui que muitos voltam para trás, porque não tem fé. Precisa ter fé. Mas olha o versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Que palavra bonita que esse homem arrancou. Este homem dá uma resposta fatal para o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Ele está falando: eu creio, Senhor, mas é com uma fé fraquinha. Eu creio, Senhor, mas não como deveria crer. Eu sou incrédulo. Eu creio, mas não creio. É isso que ele disse. Você tem uma fé fraquinha, não importa, irmão. Precisa ter fé. É isso que ele está pedindo para esse homem. E ele vai agir nesta fé incrédula. Precisa crer. Não tem problema se a fé é pequena, mas precisa ter fé em Cristo.
Meus amados, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, depois de concluído, o que nós concluímos diante do que o Cristo fez, é que Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe muito bem das nossas fraquezas. O Senhor sabe das nossas fraquezas. Ele sabe que a nossa fé é muito pequena. Se dos discípulos era menor que um grão de mostarda, porque se fosse do tamanho de um grão de mostarda, moveriam montes. Então, que tamanho que é a nossa fé? Provavelmente menor do que a dos discípulos. E Ele sabe que a nossa fé é pequena, irmãos, mas a fé tem que existir para Ele trabalhar. Olha o verso 25, e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, disse-lhe: espírito mudo e surdo, te ordeno, sai dele e não entres mais. Está resolvida a questão para a vida deste jovem. Numa fé pequena, irmãos, numa fé incrédula, muitas vezes, mas tem que ter fé. A fé tem que existir. Por isso, você que me ouve precisa crer em Cristo como seu Salvador. Precisa entregar sua vida para Ele. Ah, mas a minha fé é tão pequena, tantas vezes eu pensei e não quero, e desisti. Não tem problema, você viu aqui. Mesmo que a fé é pequena, não tem problema, entrega a sua vida para Cristo. Deixa o Senhor Jesus agir na sua vida. A incredulidade não permite que o Senhor haja em nossas vidas, irmãos. Se o Pai não mostra essa fé, Ele ia embora, provavelmente. Nós não vemos o Senhor Jesus trabalhando em pessoas que não tinham fé. A incredulidade não permite que o Senhor haja em nossas vidas. E nós sofremos por isso. Imagina se esse pai diz para ele: eu não tenho fé, Senhor, eu trouxe aqui, mas não creio. Nós sofremos por conta da nossa fraqueza de fé. Por quê? Porque nós ficamos ansiosos por tudo. Tudo traz ansiedade para o homem. Aí que está começando, né, ali. Está pedindo por isso. Senhor, olha, cuida da minha vida, meu trabalho. Não vai parar nunca, viu, filho? Tem que ser assim. Porque todas as vezes que a gente pede para o Senhor, demonstra fé, mas pede com anseio, pede com lágrimas, pede eu ia dizer de pé junto, pede de joelho. De pé junto não dá mais, né? Todas as vezes que a incredulidade assume a nossa vida, o Senhor não age, nós sofremos por isso. E digo mais para você que me ouve: nós seremos condenados por conta da incredulidade. Quem não crê já está condenado, disse o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Tiago faz uma comparação de fé e de obras, né? E em Tiago capítulo 2, verso 18, tem uma frase que eu gostaria de terminar com ela. Ele diz assim: mostra a tua fé. Mostra a tua fé diante de Deus. Você tem suas necessidades, mostra a tua fé diante de Deus. Clama por isso. Não desanima, não. Clama por isso. Creia em Cristo, porque Ele pode fazer. Que o Senhor aumentasse a nossa fé. Abençoasse essa palavra, em nome de Jesus. Amém.